Olá, pessoal! Nós vamos dar início a uma série de transmissões aqui pelo Facebook sobre assuntos de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo que impactam diretamente no agronegócio. O nosso primeiro tema, nesta sexta-feira, 5 de abril, é sobre a Lei Candir. Essa lei que impacta, sim, diretamente dentro e fora da porteira. Para falar mais sobre esse assunto, está conosco o professor de Direito Tributário da IMED, professor Rafael Marim, que vai esclarecer as dúvidas, vai nos explicar como funciona essa lei e o que pode acontecer diretamente na economia se ela deixar de vigorar. Lembrando que vocês podem encaminhar perguntas, questionamentos pelo nosso Facebook, que nós vamos responder no decorrer desta transmissão. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e eu começo lhe perguntando, afinal, o que é a Lei Candir? Como a gente pode explicar essa lei que é tão importante para a nossa economia? Boa tarde, Tainara, aos internautas. Primeiramente, eu gostaria de, se tu me permitir esclarecer, né? Nós não vamos tratar aqui de revogação da Lei Candir, né? Vou falar um pouquinho sobre a história dela, né? Então, a Lei Candir é uma legislação complementar federal, né, que vigora desde 1996 aqui no Brasil. E ela foi criada na época do governo Fernando Henrique Cardoso, e cujo ministro da Fazenda era o Antônio Candir. Então, em função disso, que nós denominamos hoje a lei de Lei Candir, né? Então, ela é uma norma que estabelece todas as regras gerais, né, sobre ICMS especificamente, né? Então, ela traz uma complementação das disposições constitucionais sobre o imposto, né? E Constituição essa que acaba remetendo, então, para os estados, que via legislação ordinária, então, aí traçam diretrizes mais percussientes sobre o imposto, né? Lembrando que a Constituição Federal, ela dá competência aos estados e ao Distrito Federal legislar sobre ICMS, tá? Mas, repito, dentro das regras da Lei Complementar 87/96, denominada Lei Candir, né? Por que eu estou dizendo que não vai haver a revogação da Lei Candir, né? Porque eventual revogação dela demandaria, então, uma discussão muito ampla sobre o ICMS, que pode ocorrer, eventualmente, no caso de aprovação de uma nova reforma tributária que prevê a federalização do ICMS, né? Já esclarecendo aos ouvintes que não têm conhecimento sobre o assunto, a reforma tributária prevê que o ICMS passe a ser de competência da União, né? Aí sim, nesse sentido, nós teríamos que realmente falar em revogação ou modificação da legislação, tá? Perfeito. E a questão hoje do montante, né, professor? São mais de 20 anos que essa lei vigora, né? E não é uma isenção, né? Como o senhor disse, os municípios... O que ela acaba atingindo? Para a gente só conseguir explicar para o pessoal que nos acompanha. Não é só produtos que são exportados, né? Ela abrange outros fatores, né? Como que funciona? Vamos explicar. Bem objetivamente, tá? Ela regula duas situações específicas, tá? A primeira delas é a circulação de mercadorias e a outra é prestação de serviços. Então, o ICMS ele incide e é cobrado sobre alguns serviços e sobre qualquer operação de circulação de mercadorias. A operação de circulação de mercadorias ela pode ocorrer dentro do país, dentro dos estados, ou ela pode ser remetida para o exterior, tá? Então, especificamente em relação à remessa de mercadorias para o exterior, tá, existem algumas regras que nós denominamos de não incidência. Existe uma confusão no senso comum, né, que trata a regra de não cobrança do imposto para serviços ou mercadorias exportadas como isenção. Então, isso é um erro técnico, né? Porque a Constituição Federal ela estabelece, repito, esta regra como uma norma de não incidência. Então,
qualquer serviço tributado pelo ICMS, qualquer mercadoria tributada pelo ICMS, qualquer operação de circulação que é tributada pelo ICMS, quando for destinada ao exterior, então não haverá a cobrança e, portanto, a incidência do imposto. Tá? Então, basicamente, é isso que a Lei Candir ela regula. Tá? E existe uma PEC, né, desde 2007. Então, esse assunto de alterações, de mudanças, ele não é recente. Né, já vem de um tempo e que agora voltou à discussão até mesmo pela crise que os estados passam e se procuram, né, receitas, enfim, algumas alternativas. O senhor pode nos falar mais sobre essa PEC, como ela impactaria nessa lei? Bom, primeiro vale mencionar, até por curiosidade, né, a legislação tributária ela é a mais dinâmica que existe no Brasil. Para vocês terem uma ideia, em média, no Brasil, nós temos 30 modificações legislativas por mês, incluindo legislação tributária dos estados, dos municípios e da União. Né? Especificamente em relação à PEC de 2007, a 37 de 2007, ela trata da revogação da norma de não incidência do ICMS para os produtos primários, né, destinados ao exterior. Né? Então, hoje, quem exporta commodities, né, no Brasil não recolhe ICMS. Aliás, vale mencionar que é filosofia do Estado brasileiro a não incidência de qualquer tributo para o serviço, ou produto, ou mercadoria exportada. Né, porque nós não podemos, por óbvio, exportar tributos. Nós temos que exportar serviço, mercadoria e produto, né? E que seja competitivo no mercado externo. Então, com exceção do imposto sobre exportação, né, no Brasil, então, não há incidência de nenhum imposto, de nenhum tributo, e, inclusive, por óbvio, o ICMS. Tá? Mas esta PEC ela tramita no Senado então, já há alguns anos, né, e ela prevê então, a revogação dessa não incidência. Então, isso traria um impacto muito forte para os exportadores. Né? Vale dizer que ela é bem vista pelos municípios e pelos estados e é mal vista pelos contribuintes exportadores. Por que ela é bem vista por estados e por municípios? Toda a receita do ICMS ela pertence aos estados, né? Especificamente 75% da arrecadação do ICMS fica com os estados e 25% com os municípios. Na medida que você revoga uma regra de não incidência e passa-se a cobrar o imposto, né, isso, por óbvio, então, vai gerar mais arrecadação, né, que é o apelo de qualquer estado e município brasileiro hoje. O Rio Grande do Sul, então, a gente vive uma situação ruim já há alguns anos, né, em que o orçamento não é suficiente para cobrir a folha de pagamento. Né. Então, qualquer acréscimo de receita ela é bem vista. Né? Bem vista por prefeitos municipais, também porque eles têm 25% da parcela da arrecadação. Então, geraria um acréscimo também na arrecadação do ICMS para os municípios. Falando em números, em receita, se for revogada essa norma, tá, é possível, isso são estudos, né, que dizem que é possível de se gerar para o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, uma receita anual de em torno de 45 bilhões a mais, né, que deverá, por óbvio, ser dividido com os municípios. Né, e poderia gerar, em todos os estados brasileiros, em torno de 500 bilhões a mais. Né. O mais beneficiado seria o estado de Minas Gerais, porque lá eles exportam muito minério, né? Pelo menos por enquanto, em função das quedas das barragens, talvez esse cenário mude, né? Mas para o estado de Minas Gerais iria gerar mais de 130 bilhões de ano de arrecadação. Então, por isso que os estados estão reivindicando, né? E por isso que agora a discussão sobre essa PEC está retornando. Os estados e os municípios querem gerar mais receita. Né? Em contrapartida, como eu falei, não é bem vista pelos contribuintes e exportadores, porque, por óbvio,
isso vai repercutir no acréscimo de valor na mercadoria exportada, né? E, por óbvio, tornará a mercadoria menos competitiva no exterior. Então, isso não é bem visto. Era isso que eu ia lhe perguntar nesse momento. Lembrando também que você que nos acompanha pode encaminhar suas perguntas, seus questionamentos que nós vamos responder. Ela, por um lado, ela acaba aumentando, né, essas receitas, enfim, para os estados, mas por outro ela diminui a competitividade dos nossos produtos lá fora, né? E isso não é nada bom, já que o Brasil ele é muito bem visto pelas exportações do setor primário. Como que o senhor vê esse contexto? Na verdade, é o setor mais competitivo brasileiro, né, em termos de exportação. As exportações das commodities brasileiras, elas sempre foram muito altas, né, porque são produtos primários de qualidade, né, e que são competitivas, né, exatamente porque nós não cobramos tributos sobre elas, né. Então, na medida em que essa norma for revogada, se é que vai ser revogada, né, isso vai gerar um impacto muito ruim, porque isso vai repercutir nas indústrias, né, nos exportadores, e aí, no final das contas, qualquer acréscimo, impacto imediato de carga tributária desestabiliza qualquer contribuinte, né? Existem regras, por exemplo, tributárias, que, em caso de aumento iminente de carga tributária, faz com que esse aumento ou essa criação de novo tributo seja, por exemplo, jogado para o exercício seguinte, né? O que aconteceria com essa PEC. De uma certa forma, isso é bom, porque daria um tempo para os exportadores e para os contribuintes se organizarem em função do impacto, né? Mas não tenha dúvida que geraria aí prejuízos enormes, porque talvez as nossas mercadorias deixem de ser importadas por outros países. E aí diminuiria a produção, renda, emprego aqui no Brasil internamente, né? E o nosso país ele é, né, predominantemente reconhecido pelo setor primário, né? Outros países, obviamente, têm mais um protagonismo maior com tecnologias, né? Enfim, então é um assunto muito preponderante que, obviamente, deixa em alerta, né? Professor, o senhor falaste muito na PEC. Vamos explicar, então, que uma PEC, para ela ser aprovada, ela tem, né, um procedimento mais rígido, né? Então, não é de uma hora para outra. A gente pode explicar como que funciona isso? Claro. Um projeto de emenda constitucional, ela precisa ser inicialmente aprovada no Senado, né, em 2 votações, e tem que haver a aprovação de 2/3 dos senadores. Então, é um quórum bem alto, né? 2/3 é a maioria quase que absoluta, né? Depois de aprovado em 2/3 e em 2 votações no Senado, o projeto ele é remetido, então, para o Congresso, né? E em mais 2 votações com quórum de 2/3, né? Então, tem que realmente se discutir muito, e o projeto deve estar muito bem sedimentado nas comissões de Justiça do Senado e da Câmara dos Deputados, para que ele efetivamente seja aprovado. E, por óbvio que, além de debates políticos e entre as comissões de Justiça, que muitas vezes acabam observando alguma inconstitucionalidade impedindo o projeto, tem que haver uma discussão com a população, com o cidadão e, sobretudo, com os contribuintes, né? Sobretudo nesse caso, cujo impacto vai ser enorme. A gente observa pela arrecadação que vai se gerar, né? Então, seria indispensável que o governo federal, que o Congresso, o Senado, que a Câmara abram para discussão com os interessados, com as indústrias exportadoras, né?
Exatamente, porque esse impacto, como o professor bem mencionou, ele vai além só do produtor rural, que é quem produz o grão, enfim, ele também incide na pecuária, nas empresas que produzem, enfim, os fertilizantes, os agroquímicos, enfim, né? É toda uma cadeia, né, por trás deste assunto. E quais seriam as alternativas, professor, que o senhor vê para esse fato, enfim, da Lei Candir? O que o senhor acha que poderia ser uma alternativa interessante em meio a essa discussão? A PEC, além da revogação da não incidência, ela prevê um benefício, né, entre aspas, para os contribuintes. Qual seria esse benefício? Na medida em que a regra de não incidência deixe de vigorar, tá, todo produtor de mercadorias ou produtos primários, ao exportar, teriam um crédito gerado em seu favor. Tá? Crédito esse que não seria objeto de restituição, tá? Mas seria objeto de compensação. Como é que funcionaria? A cada produto ou mercadoria exportada, haveria o recolhimento do ICMS por parte do exportador e, em contrapartida, geraria um crédito em favor do exportador. Crédito esse que poderia, e essa é a previsão da PEC, ser compensado com débitos relacionados a impostos federais, né? Mas desde que, isso também está na redação da PEC, a receita daquele imposto ela não seja objeto de repartição com municípios e com estados. Acontece, e por isso que eu falei benefício entre aspas, né, que a maioria das receitas dos impostos federais são repartidos com estados e com municípios, ou de forma direta ou de forma indireta via fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios, né? Isso acarretaria quase de que numa impossibilidade de você conseguir essa compensação. De cabeça, agora eu apenas me recordo que, por exemplo, o imposto sobre importação não é repartido com estados e municípios. Não me recordo de mais nenhum imposto que não tenha a sua arrecadação repartida, né? Então, seria uma compensação, eventualmente, se houvesse débitos relacionados ao imposto sobre importação. Então, a minha sugestão, né, seria de uma simples mudança na redação da PEC. Então, ao invés de apenas possibilitar a compensação com impostos, ela poderia passar a prever compensação com tributos federais, porque daí nós teríamos uma gama bem maior, uma possibilidade bem maior de realmente gerar um benefício para o contribuinte. Porque, lembrando que imposto é apenas uma espécie do gênero tributo, né? Hoje, por exemplo, as empresas exportadoras certamente têm muitos débitos relacionados a PIS e COFINS. Pela PEC, não seria possível haver compensação deste crédito gerado com débitos de PIS e COFINS. Por quê? Porque a PEC fala em impostos, compensação com impostos. Então, a minha sugestão seria essa, né? Uma simples mudança no texto da PEC. A gente está falando aqui em Lei Candir, em tributos, em impostos, e eu vou fazer uma pergunta que vai sair um pouquinho especificamente do agronegócio, mas que também, para nós todos os contribuintes, ela vem muito à tona, né? A gente paga muito imposto, muito tributo, todo mundo acho que acaba não vendo, né, um retorno efetivo. Na sua opinião, realmente nós pagamos muitos tributos ou o que falta é uma gestão mesmo de todas essas receitas? Porque o nosso Estado ele é um Estado fiscal, é assim que nós vamos nos manter, né, professor? Através de tributos. Então, na sua opinião, falta a gestão ou realmente há uma gama muito grande de tributos? Hoje nós temos no Brasil 92 tributos em vigor. Vamos explicar, professor, para quem está nos acompanhando. O tributo, ele acaba se ramificando, dá para se dizer, enfim, em várias espécies, Isso. né? Nós temos hoje como espécies tributárias os impostos, nós temos os empréstimos compulsórios, nós temos as contribuições sociais, nós temos as taxas,
e contribuição de melhoria. Então, são 5 as espécies de tributo. Por óbvio que nós temos várias taxas, várias contribuições, vários impostos, que aí justificam os 92 que eu acabei de falar, né? Então, nós temos muitos tributos em vigor no Brasil. Se a gente for comparar, por exemplo, com a Inglaterra, que é o número que eu tenho em mente, a Inglaterra ela possui apenas 14, né? Dinamarca, 11 tributos. E eles conseguem fazer uma boa gestão, né? E nós não conseguimos fazer. Então, não tenho dúvida que um dos problemas é a gestão. Falando em carga tributária, hoje a carga tributária brasileira está em torno de 36, alguma coisa por cento sobre o PIB. É alta na medida em que nós não temos a contraprestação em políticas públicas. Nós não temos acesso à educação, nós não temos acesso à saúde, o acesso à previdência é precário. Então, nós temos que ter uma previdência complementar, então nós temos que investir em plano de saúde, investir em educação privada. Então, por isso que ela é alta. Mas o maior problema que eu vejo é a forma como o sistema tributário brasileiro está fundamentado, tá? O Brasil hoje ele tem uma alta carga tributária sobre o setor produtivo, tá? Ao contrário dos países desenvolvidos, que desoneram o setor produtivo, né? Com o objetivo de gerar riqueza, renda, produção, né? Nós temos uma alta tributação sobre o consumo, o que não está errado. Isso acontece em qualquer país do mundo que tem um sistema tributário civilizado. Mas nós temos uma baixa tributação sobre renda e patrimônio, né? Então, o que eu vejo é que nós teríamos que inverter a lógica, é passar a tributar mais patrimônio e renda no Brasil. Lembrando que no Brasil nós temos uma alíquota de 27,5% do imposto de renda. Países como a Alemanha chega a 50%. Canadá, 51%. Né? 51% na Dinamarca. Então, eu vejo que nos países desenvolvidos há uma tributação maior sobre patrimônio e renda, porque é onde a gente encontra riqueza. Em contrapartida, elas desoneram produção. Então, essa lógica que nós teríamos que passar a pensar aqui no Brasil, né? Em termos de sistema tributário, né? E tem também um outro imposto que está lá quietinho, lá na Constituição, que ainda não está em vigor, que é o imposto sobre grandes fortunas, né? O que o senhor acha sobre isso? Será que vai realmente ter alguma gestão que vai conseguir colocar em prática a cobrança desse imposto? Vamos explicar um pouquinho também o que seria esse. Eu, particularmente, eu acho que nós poderíamos dispensar o imposto sobre grandes fortunas, tá? E explico por quê. Porque bastaria um ajuste na legislação do imposto de renda, tá? Seria mais interessante que se pensasse num aumento de alíquotas do imposto de renda, alíquotas progressivas, porque hoje, por exemplo, nós temos a faixa de isenção no imposto de renda, 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%. Que são faixas que são aplicadas de acordo com a renda de cada contribuinte. Se a gente passasse a prever, né, um maior número de alíquotas que progrediriam na medida em que houvesse o aumento da renda, seria, no meu ponto de vista, mais rápido e eficiente do que a gente ficar discutindo criação de imposto sobre grandes fortunas, tá? Porque, na verdade, ele incidiria sobre renda, assim como é o imposto de renda, né? Porque daí nós estaríamos discutindo sobre o que é grande fortuna, quanto seria. A discussão sobre o imposto sobre grandes fortunas ela já é tradicional do Brasil, já existe projeto há anos vigorando, né? Passou-se a falar nele no segundo mandato da Dilma Rousseff. No início do segundo mandato, o governo ventilou de passar a discutir de novo, até houve estudos que disseram que, na verdade, em função do que a lei, do projeto de lei prevê como grande fortuna, iria gerar para os cofres brasileiros um pouco mais de 6 bilhões. Então, o impacto não seria muito grande. Então, por isso que se desistiu, né? E se passasse a pensar em modificar-se as alíquotas do imposto de renda, daí sim o impacto seria maior em termos de aumento da arrecadação. Por isso que eu acho que nunca vai
vingar, né, o projeto de lei. Não tanto porque os que estão lá no Congresso são os detentores das grandes fortunas, né? Mas porque realmente o próprio governo não tem um interesse na criação dele, porque não gera muita arrecadação. Hoje a gente fala muito em reforma da Previdência, mas também vem à tona a reforma tributária. O senhor acha que isso vai ser possível, a gente falar em efetivar uma reforma tributária? O que seria de fato necessário ou imprescindível ao se falar de reforma tributária? Vamos falar desse assunto um pouquinho. A reforma tributária, ela por óbvio é imprescindível, tanto quanto a reforma da Previdência, tanto quanto a reforma administrativa, né, do Brasil. Mas da forma como ela está querendo ser posta, eu afirmo que ela jamais será aprovada. Nós não temos como aprovar no Brasil de imediato e de uma vez só uma reforma tributária. Tá? O que eu penso é que nós poderíamos implementá-la de forma gradativa. Porque sempre quando você promove uma reforma tributária, há impacto em termos de geração de receita. E, por óbvio, hoje, nem a União, nem os estados e nem os municípios querem perder receita imediata. Então, por isso, da reforma gradativa. O grande mérito do projeto de lei de reforma tributária no Brasil é a diminuição, é a simplificação da legislação. Né? Há a previsão lá da unificação da legislação de alguns tributos federais. Por exemplo, a previsão da unificação da legislação do PIS, da COFINS, do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição sobre o Lucro Líquido. Então, nós teríamos uma única legislação e um único tributo, né, com esta lei única, com uma alíquota única. Né. Isso é interessante, é importante, porque na medida que você diminui a legislação, você desburocratiza, né, e esse é o grande problema do Brasil hoje. Nós, como contribuintes, por exemplo, nós não temos só obrigações tributárias principais, que a gente denomina tecnicamente, que é a obrigação de pagar tributo, mas nós temos obrigações chamadas acessórias, que é cumprir com algumas obrigações, por exemplo, declarar, prestar esclarecimentos, emitir nota fiscal, manter livros escriturados, etc. e tal. Tudo isso decorrência de previsão legal. Cada legislação de cada tributo prevê essas obrigações de forma discriminada. E isso gera no Brasil uma perda de tempo muito grande. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele é o recordista mundial de obrigações acessórias. Os estudos demonstram que o Brasil, a empresa, o contribuinte, empresa brasileira, gasta mais de 3 mil horas por ano cumprindo obrigações acessórias. Isso é perda de tempo. É informações que precisam ser repassadas para o fisco. Nós estamos falando de pagamento de tributo. O segundo lugar é o México, com um pouco mais de 300 horas. Então, é uma discrepância muito grande, né? Então, nesse sentido, a reforma tributária seria realmente muito, muito interessante. Uma outra previsão da reforma é a federalização do ICMS, já que estamos falando dele, né? Então, a reforma prevê que o ICMS passará a ser um tributo e um imposto federal e não mais dos estados. Na minha opinião, essa proposta não passa porque os estados perderiam a sua principal fonte de receita, que é o ICMS. O Rio Grande do Sul hoje depende 95% do seu orçamento do ICMS. Você imagina, né? Como é que o Rio Grande do Sul vai abrir mão de 95% da sua arrecadação? Então, me parece que seria quase impossível essa proposta passar. O governo fala em compensação, que se criaria um fundo de compensação para os estados, né? Então, na medida em que houvesse a federalização do ICMS, os municípios seriam compensados por meio deste fundo, né? Aliás, já que nós estamos falando da PEC 37 de 2007, hoje, como ainda não incide o ICMS, né, os estados e os municípios perdem arrecadação. E até 2004, tá, a Lei Candir é de 96, então de 96 até 2004, os estados e os municípios eram compensados pelo não recolhimento do ICMS nas exportações.
E a partir de 2004, a União, então, em função da Lei Complementar 115 de 2004, que não fixou mais valor da compensação, a União deixou de compensar, então, os estados e os municípios com o ICMS arrecadado, né, das exportações. Então, por isso que desde então esse debate vem acontecendo de forma muito forte no Congresso, né? Lembrando que quem nos acompanha pode encaminhar perguntas que nós vamos responder aqui com o professor, já que também estamos, além da Lei Candir, esclarecendo outros assuntos que nós, contribuintes, né, temos muitas dúvidas diariamente. E nós, contribuintes, é claro, quando pagamos imposto, nós queremos um retorno, né, professor? A gente paga o IPVA e quer ter aquela estrada boa, em dia, em condições. Mas é muito importante a gente esclarecer que não necessariamente a renda, né, o valor daquele imposto, ele vai ter uma destinação específica, né, professor? Como que a gente pode explicar para quem está nos acompanhando essa questão de receitas dos impostos e destinações? Isso fica a cargo do nosso gestor, né? Na verdade, existe um grande mito em relação às receitas provenientes dos impostos, né? Você mencionou, me permita te corrigir, você mencionou a questão da receita do IPVA, né, destinada a manutenção das estradas. Na verdade, não é assim que acontece e nem deve acontecer, Exato, né? Porque as receitas provenientes dos impostos, por disposição constitucional do artigo 67, há a proibição da vinculação da receita dos impostos, né? Os impostos, as receitas provenientes dos impostos, elas têm um retorno que nós denominamos de imediato, porque o Estado, a União, os municípios arrecadam, tá? A receita dos impostos ficam nos cofres do Tesouro Nacional, do Tesouro dos Estados e dos municípios, para serem aplicados no exercício seguinte por meio de definição orçamentária. Já assim, em relação a outros tributos, como por exemplo contribuições, taxas, etc., existe aí sim obrigatoriamente por lei uma obrigação de vinculação, né? Então aí contribuições sociais que são criadas com o objetivo de financiar a Seguridade Social. Bem, tudo que se arrecada a título de contribuições sociais tem que ser imediatamente aplicado no financiamento da Seguridade Social. A contribuição previdenciária, já que nós estamos discutindo a reforma da Previdência, né? Tudo que se arrecada a título de contribuição previdenciária imediatamente deve ser vinculada ao financiamento da Previdência Pública, né? Então, o que ocorre muitas vezes é a má gestão, porque aquela receita do tributo que é vinculada acaba sendo, na prática, desvinculada pelo próprio governo. Então, ao invés dele investir, né, como a lei determina, na Seguridade Social, como é o caso das contribuições, ele destina para outros fins, né? Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil. Perfeito, é isso aí. Eu acho que é esclarecer que, claro, passa tudo pela nossa escolha dos gestores que estão lá, né? Que são eles que vão fazer essas destinações. Aqui estão nos encaminhando alguns questionamentos. Professor, vamos ver se o professor consegue nos responder sobre o convênio 100. O senhor consegue falar sobre esse assunto específico? Senão a gente pode também depois encaminhar essas respostas, essas dúvidas, né? Não, especificamente, eu não recordo de cabeça, né? Se é um convênio relacionado ao ICMS especificamente, né? Nós temos o convênio Cefaz, que é relacionado ao ICMS, que aí traz vários regramentos, né? Então eu teria que especificamente ter, para poder responder, mais detalhes sobre o que especificamente seria a dúvida. Tá? Após a gente pode, né, professora, dar esse retorno aí para o pessoal que está nos questionando. O que a gente pode, voltando agora para o setor do agronegócio, o produtor paga, assim, existe essa, não é uma isenção como nós falamos, né, essa imunidade, não é imunidade? Não incidência. Não incidência, exato, sobre o ICMS. Mas há outros impostos e tributos que sim, que saem, né, do trabalho, dos serviços do agronegócio, né, professor? Sim, né? Quais a gente pode citar e trazer à tona? Se o produto primário for aperfeiçoado para o consumo ou industrializado, nós temos o IPI, né? Na medida em que a industrialização gera faturamento, nós temos PIS, nós temos COFINS, né? Então, é uma gama de tributos que são gerados, né? E geram, por óbvio, muita receita, tanto para estados quanto para a União, porque o setor primário no Brasil realmente ele é muito forte, né?
Perfeito, então. Professor, tem mais alguma colocação para quem está nos assistindo que o senhor gostaria de falar? Retomando, então, fazendo uma síntese dessa nossa questão da Lei Candir. É uma discussão que, obviamente, que ela vai gerar muitos outros momentos, né? Mas, sim, um assunto que impacta muito e tem muito ainda a se falar, né? Lei Candir. Eu acho que com relação ao que nós estamos discutindo especificamente, que é a PEC 37/2007, eu acho que aqueles que serão atingidos, aí eu me refiro àqueles que são do agronegócio, eles têm que se mobilizar, né, via sociedade civil organizada, né, institucionalizada, para se estabelecer um debate, porque a gente, isoladamente, não vai chegar a lugar nenhum. A gente tem, no outro lado, estados e municípios clamando pela aprovação da PEC, pela revogação da não incidência. Então, se não houver uma mobilização no sentido de gerar debates e de se colocar os interesses em jogo, o destino não vai ser outro a não ser a aprovação, né, desta PEC, e aí aqueles que acabam produzindo os produtos primários e mercadorias primárias terão um impacto muito grande, né? Então, essa seria, digamos assim, uma última consideração que eu queria fazer. Perfeito, então, aqui estamos há quase 45 minutos, né, de bate-papo. Nós gostaríamos, então, de agradecer a sua participação aqui no nosso Facebook, né, nas nossas redes. Lembrando que você vai poder assistir novamente esse vídeo depois, vai estar disponível aqui no Facebook, no YouTube também, e que a nossa ideia é que a cada semana nós tenhamos transmissões trazendo e repercutindo assuntos que impactam diretamente no agronegócio. Você pode sugerir também assuntos para nós, que nós vamos procurar especialistas a fim de responder todas essas questões. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e até mais.